Fala galera, eu sou o Lipe Paiga e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje temos mais um IC Responde as perguntas que vocês fizeram lá no nosso Instagram sobre o Audi e-tron Sportback. Vamos lá! A primeira pergunta é do nosso amigo CarPoint News, que perguntou: eu testei e queria saber o que você achou do retrovisor. Eu não achei tão prático. Pois é, Marcos, o meu grande parceiro Paulo Vaz não achou também. Ele achou meio esquisito. E eu vou te dizer que eu achei ele esquisito a princípio, mas depois eu acabei acostumando. O Paulo ficou menos dias com o carro do que eu fiquei da outra vez. Mas eu, no final das contas, apesar de achar estranho, acabei acostumando. Mas é aquilo, você não tem a dimensão né? A terceira dimensão, o tridimensional, que você tem no espelho. Você tem uma ideia muito melhor com o retrovisor do que com a câmera. A tela não te passa essa impressão tridimensional e isso você perde um pouco da ideia de profundidade, da distância dos carros e tudo mais. O C. Giovanni perguntou: na comparação com os Tesla, como os Audi se posicionam? Conseguem brigar? Cara, é meio complexo isso, porque a impressão que eu tenho é que a Tesla veio com produtos assim muito fora da realidade do que a gente estava acostumado. E os carros elétricos que estão entrando no mercado hoje, apesar de serem bem rápidos, eles tendem a seguir um padrão de desempenho muito mais dos carros convencionais a combustão do que dos Tesla. Os Tesla são muito mais rápidos do que a gente está acostumado num carro desse preço e dessa categoria. Então, existem Audis que podem brigar com Teslas, mas esse e-tron com 400 cavalos, acho que ainda não. Bom, vamos lá que agora temos várias perguntas do Felipe Veríssimo, que fez estas questões, né? Gostou? Questões. Através do seu Instagram, rocketcar.s. E a primeira delas é: como é o sistema de transmissão dos e-tron? É como nos Fórmula E? Não, não existe sistema de transmissão, é direto. Direto e reto, não tem câmbio. Ele perguntou também: já tem ele no mercado seminovo ou ainda é muito recente? Não pesquisei para saber se tem no mercado seminovo, sabia? Pode ser que já tenha, mas eu nunca vi nenhum para vender nesses Instagrams da vida aí. E não pesquisei também nos sites para ver se eu acho. Boa, vou pesquisar, mas nunca vi. A outra pergunta que ele fez foi: Jaguar I-Pace e BMW iX são concorrentes do e-tron? BMW iX sim e I-Pace também. Só que o I-Pace é um pouco menor, né, do que o e-tron. O e-tron é um pouco maior em dimensões e tem um pouquinho menos de cavalo, né, se não me engano. Eu sei que o I-Pace é um pouco mais rápido, mas eu não teria um I-Pace ao invés de um e-tron de jeito nenhum na minha vida. Nunca. E a outra pergunta que ele fez, ainda tem mais duas, então tem mais uma que é: o e-tron, o que o e-tron tem que o EQC não tem? Eu espero te responder isso em breve quando a gente testar o EQC. Agora é impossível responder porque eu jamais andei no EQC. E ele ainda perguntou: sendo muito chato, um ponto ruim do e-tron no geral, incluindo a versão perua. Cara, eu acho que o ponto ruim é o fato de a gente ainda não estar muito acostumado, né, em não ter ponto de recarga em qualquer esquina, recarga rápida principalmente, né? Aquelas recargas bem rápidas, a gente não tem aqui no Brasil ainda. Espero que em breve tenha. O Lucas Garibe perguntou: serve como o único carro para a família que vai sempre para Campos do Jordão, por exemplo? Para quem não sabe, Campos do Jordão é uma cidade que fica aqui a 185 quilômetros de São Paulo. Lucas, eu acho que dá. Só que, como eu disse antes, eu espero que a pessoa que compre esse carro tenha um carregador aqui na casa. E se a pessoa vai sempre para Campos, ela precisa instalar um carregador lá. Porque
A autonomia dele, eles falam que é 300 e poucos quilômetros, mas todas as vezes que nós pegamos o Zitron, era de 280 km para baixo que estava com carga máxima. Ah, mas é porque testou, porque não sei o que. Tudo bem, na estrada teoricamente gasta menos, mas subindo a serra vai gastar mais. Que seja 300 km, 350 km. Eu acho muito apertado e arriscado você ir e voltar com uma carga. Acho bem complexo. Então, o ideal é que você tenha um carregador lá, se você vai sempre para lá, inclusive. Até porque você vai chegar lá, parar o carro e não vai andar mais. Muitas vezes as pessoas precisam ir no mercado, fazer alguma coisa assim. Então, acaba precisando usar o carro lá. Então, dá. Mas tem que ter o carregador aqui e tem que ter o carregador lá. O Marine Creations perguntou: vocês têm o custo real de recarga? Quilometragem real? Quilowatt por real por quilômetro? Não faço ideia disso. Eu vou até dar uma pesquisada nisso e depois eu vou ver se eu deixo nos comentários aí do vídeo. Eu falo sobre isso na live amanhã. Eu vou até perguntar se o pessoal da Audi tem esse custo. Mas eu de verdade não... Como hoje em dia você tem vários pontos de recarga públicos e você não precisa pagar ainda por isso, isso é um negócio ao qual eu não me apeguei. E um cara que está gastando 600 mil num carro, ou 640 mil num carro, acho que a última coisa que ele pensa é quantos quilômetros ele faz por litro ou quanto custa para encher a carga ou para abastecer. Ele gastou 600 mil num carro. Pode ser 10 reais o litro da gasolina, para ele tanto faz. E isso responde um pouco da pergunta do Renato Oliveira 82. Ele falou: combustíveis e eletricidade com preços proibitivos no Brasil. Qual vale mais, quilômetro por litro ou quilômetro por quilowatt? Olha, ainda é o quilômetro por quilowatt, pelo que eu saiba. Porque a gasolina agora, principalmente depois dessa última estourada de preço que a gasolina deu, o quilômetro por quilowatt ainda é um pouco mais acessível, vamos dizer assim. Pelo que eu tinha visto, a última relação dessa que eu tinha visto, se não me engano, para abastecer o Zoe, né, que é o carro que o Paulo testou, você gastava por volta de 60 reais uma carga completa na sua casa. Eu não acho ruim não, perto do preço do combustível. O Pedro Azevedo perguntou: qual a concorrência? EQC, iPace? Sim, os dois são concorrentes dele, sim. E o Elson Alemão perguntou: consumo e combustível. Cara, não tem combustível, né? Ele funciona a eletricidade, é um carro 100% elétrico, não tem nenhum motor estacionário, vamos dizer assim, um gerador dentro dele onde você põe combustível para ele poder gerar energia para o carro. Ele é só elétrico e você só carrega ele na tomada, no carregador mesmo. Você não consegue carregar ele com um motor a combustão, a não ser que seja um gerador externo, mas ele não tem dentro dele isso. E o consumo dele, a gente estava fazendo uma média ali que estava mais ou menos uns 28 kWh, assim, pisando, né? Então, isso quando a gente falou no vídeo, né? Aliás, para quem não assistiu o vídeo desse carro, clica aqui em cima, ó, por favor, e assiste o vídeo para verem todos os comentários que a gente fez. Mas no final do vídeo já estava tipo 16 kWh. Então, isso depende muito de como você anda, onde você anda. O carro eletricidade é que nem o carro combustão. Quanto mais você exige, mais ele gasta. O CJ Bellini fez duas perguntas. Primeiro, ele perguntou se parcela em 1 bilhão de vezes, sem juros, é claro. Olha, 1 bilhão não, 1 milhão. Sidney, não, mas como a gente falou no vídeo lá, dá pra você fazer aquela assinatura, né? A assinatura desse carro vale muito a pena. Se não me engano, são R$ 14.500 por mês. Pelas contas que eu tinha feito, né, quando eu gravei com o carro, dava tranquilamente para você tirar a desvalorização, seguro, manutenção e tudo mais desse valor aí, e você ainda ia ser bem feliz fazendo a assinatura. A assinatura, se não me engano, é por 1 ano, renovável para 2, e depois de 2 acho que você pode comprar o carro de volta. R$ 14.500 por mês eu acho bem aceitável para um carro de 640 mil reais, sinceramente. E a segunda pergunta do Sidney foi, bem perguntada, aliás: como fica a vida de um carro 100% elétrico fora das grandes metrópoles? Rapaz, eu acho que deve ser complicado, viu?
Nós não saímos da cidade, mas eu acredito que em cidades que você não tenha... E quando a gente fala grandes metrópoles, né, eu sei que você é aqui do estado de São Paulo, quando você sai de São Paulo, Jundiaí, Campinas, Santos, cidades maiores aqui, ou até Ribeirão Preto, que é mais afastado, você já deve ter um pouco de problema fora dessas cidades, né? Você tem o carregador que vem com o carro e você pode instalar na sua casa um carregador rápido. Aí faz sentido. Se você morar numa cidade dessas, instalar um carregador rápido na sua casa, aí você vai falar, mas como é que fica a viagem? Bom, tem vários pontos nas estradas de carregamento, que a própria Audi fez uma parceria com o pessoal, tá? Eles estão instalando vários. Audi, Porsche, Volkswagen, né? Ou seja, grupo Volkswagen. Então tem vários instalados por aí, a Volvo instalou vários também, a própria BMW instalou vários por aí também. Inclusive, para ir para o Rio de Janeiro, no meio do caminho tem um posto onde tem recarregador rápido para você poder ir com o seu i3, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Não é o ideal, o i3 é mais um carro de cidade, não um carro para você fazer uma viagem de 400 km, mas dá. Para ajudar o i3 ainda tem um motorzinho elétrico, o motorzinho a combustão lá, que é um motorzinho que é um gerador, né? Então ainda tem esse porém. Mas se você mora numa cidade dessas, instalar o carregador rápido, vai tranquilo. Agora, se você for viajar, por exemplo, se for uma casa sua, que você tem em algum lugar e que você vai sempre, basta você instalar o carregador rápido nos dois lugares. Porque quando você chegar lá, você vai precisar carregar também. Então, de novo, eu não acho que custa R$8.000 para você instalar esse carregador na sua casa. Você vai gastar 16 mil? Para quem gastou 640 no carro, tá tranquilo. Não é isso que vai fazer diferença. O cara vai ter sempre o carro onde abastecer, né? Onde carregar. Então, acho que é um custo que vale a pena para sua tranquilidade da cabeça. O Gabriel Cavalcante fez uma pergunta aqui que eu já respondi. Se tem algum concorrente direto fora do grupo Volkswagen? Sim, tem. É o I-Pace, o iX, né? Que é o BMW novo. E também tem o EQC da Mercedes. Então eu já respondi isso antes. Ele perguntou, Cayenne e Hybrid pode ser considerado um concorrente direto? Eu acho que os concorrentes diretos dele seriam só os carros 100% elétricos, né? Mas na situação que nós temos de Brasil, aqui com os carregamentos e tal, né? Eu acho que hoje faz muito mais sentido ainda um carro híbrido do que um carro 100% elétrico. Então, o Cayenne acaba virando sim um concorrente dele, né? O Cayenne e Hybrid. Até porque eles têm potências parecidas, né? Entre aspas, mas eles têm preços muito parecidos e são carros de estilos muito parecidos, né? Então, sim, e eu acho que eu ainda tenderia um pouquinho mais até pro Cayenne, apesar do Audi ter um refinamento muito maior, ser um carro mais completo e tudo mais, eu acho que eu tenderia um pouco mais pro Cayenne pelo simples fato dele ser híbrido, e eu acho que ainda a gente no Brasil está no estágio híbrido. Como eu falei, o cara que gasta esse dinheiro, ele instala os carregadores em casa e vai ser feliz, né? Não tem muita dor de cabeça. O Pacheco LF fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou, onde você vê os carros elétricos de hoje daqui a 10 anos? Cara, eu não tenho muita preocupação com esses carros do grupo Volkswagen. Eu não tive contato com o I-Pace, por exemplo, e nem com o EQC ainda para saber. Mas esses carros, de modo geral, do grupo Volkswagen, tanto Porsche Taycan, quanto o e-tron, quanto o e-tron GT, que chegou agora, esses carros têm... É diferente, né? Porque a bateria deles é dividida por módulos, né? Então, conforme vai estragando o módulo da bateria, você pode trocar só aquele módulo. Então, você não tem mais que trocar a bateria toda. Então, não tem aquele custo violentíssimo que é de trocar a bateria. Você troca só o módulo que está defeituoso. E ele faz um check-up, vira e mexe, o carro sozinho faz um check-up e ele
sempre vai identificar caso haja algum problema. Então, eu não sei, eu acho que, assim, o custo tende a diminuir em 10 anos da bateria, e como é dividido em módulos, principalmente desses carros da Volkswagen, como eu disse, quando eu digo Volkswagen é do grupo, tá? Eles têm um custo decente da troca. Então eu não vejo por que não ter no futuro, porque eu não comprar usado, entendeu? Acho que dá para comprar usado. Só que eu acho que a capacidade de bateria vai melhorar muito em 10 anos. Você vai ter carregador espalhado para tudo que é lugar. Você provavelmente vai ter incentivo governamental para isso. Então, que é o que a gente espera, né? Então, teoricamente, daqui a 10 anos esses carros são boas compras. Ainda mais um carro dessa categoria aí. Se ele cair bem de preço, eu acho bem bom, viu? Porque quem sabe eu posso comprar. E o Paulo Aalt perguntou: é um lindo carro, mas dá para aproveitar todo o potencial dele aqui no Brasil devido à recarga? Abraço. Então, foi o que eu falei antes, né? Dá. E eu acho assim, se você é um cara que tem o carregador na sua casa, tem o carregador no teu escritório, por exemplo, se toda vez que você chega, é que nem celular, cara. Você chega e põe para carregar quando você não está usando. Você melhora, deixa a vida útil da bateria melhor e você está sempre pronto para andar todos os quilômetros possíveis. Então, dá para ir daqui para Floripa? Dá. Não é o ideal, que você vai ter que parar para abastecer. Eu não consigo falar recarregar, a gente vai se acostumar a isso ainda. Mas você vai ter que parar para recarregar pelo menos uma vez no meio do caminho, com muita sorte. Então, dá. Mas você precisa se acostumar, que você vai precisar parar, ficar um tempo parado. Carga máxima normalmente são 2 horas, então para Floripa daria meio aqui, assim, se você carregasse 2 cargas inteiras, né? Então, tirando isso, viagem muito longa, assim, eu acho que o resto é normal, é vida normal. Desde que você mude o teu mindset, né? Você entenda que toda vez que você para o carro, você tem que ir lá e plugar o carregador. Acho que se você fizer isso, dá para ter tranquilamente. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais esse Cê Responde. Se sobrou alguma dúvida sobre o Audi e-tron Sportback, pergunta aí embaixo, porque eu sempre respondo as perguntas de vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui em cima, se inscreve e ativa as notificações para saber toda vez que a gente postar vídeo novo. Aqui e aqui do lado tem mais vídeos para vocês conhecerem mais do nosso conteúdo. Valeu, obrigado, não esquece de dar o like e um grande abraço. Até amanhã a nossa live.